O cara que xingou ela de tudo quanto é nome, eles bateram de frente, eu armei o quê? Com os meus filhos, até porque, né, com essa convivência dele, aonde eu moro, ele não entra. Entendeu? Agora... O que você sentiu vendo a Carol falar tudo isso de você? Não, agora... A gente já uma tava cobra, sentindo. Caninana. Mas assim, vou te falar... Não, eu meio que já tava sentindo eu já. Tava sentindo já. Eu falei, eu conversei com a Silvia, eu falei assim, ó, abre o olho com a Carol, porque ela fica manipulando as pessoas. Porque, na verdade, o que a Adriana fala da Carol não é mentira. Eita, gente, pois é, olha só, né? André aí revoltos com as atitudes da Carol. E aí, gente, vamos falar sobre tudo o que aconteceu na cabine? Pois é, eu vou destacar aqui os pontos principais. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e vai comentando aí se vocês gostaram ou não do que Silvia e André disseram aí sobre Carol. Bom, a Silvia logo de cara, né, falou que foi muito ruim sair aí para Cadu e Cris. O André falou que eles não se posicionavam no jogo, sabonetavam e outra coisa também, né, viviam ali recalculando rota e que foi ruim sair aí para o casal. Aí o Selfie diz que aqui fora muita gente estava achando o André um folgado e preguiçoso de prova. O André falou que quando ele via que ele não ia conseguir fazer a prova, sim, ele desistia porque não adiantava ele continuar. A Silvia falou assim que o Vidinha segurava ela para ela não tretar ali com os outros casais. Aí o André falou assim que eles poderiam parar na delegacia, porque a Silvia é braba. Bom, aí, gente, eles viram o Domini, né, falando aí sobre o André. Também, vocês querem o quê? O cara não levanta nem para tirar a própria comida. A Silvia defende o marido, diz que ela é uma pessoa que ela serve os filhos também, e que ela é assim, ela trata muito bem o Vidinha, e que eles estão reclamando porque eles não têm uma mulher como ela, uma mulher boa. Aí, gente, o André falou assim que ele foi para o Power Couple para deixar a Silvia falar, que as pessoas conhecessem a Silvia. E aí ele disse também, né, que o Domini é um descompensado, idiota, agressivo, descontrolado total, e tá falando o que dele? E diz que o Domini chegou até a falar que ele estava causando ali um prejuízo para a Record, e que ele não é ninguém, porque ele tentou manipular a Silvia e o Everton também. Aí, gente, o Selfie falou assim, por que você não falou, cara, tudo isso na cara dele? Era isso que a gente queria? Aí a Silvia falou assim, mas a gente não falou porque a gente não tinha nada contra, a gente não tinha um embate contra eles, porque se a gente tivesse, talvez a gente teria falado. Aí, gente, o Selfie disse, é isso que a galera queria, que vocês falassem. Aí o André falou assim, né, que chegou um certo momento do jogo, que até foi mostrado ali, né, ele implicando com a Silvia, porque a Silvia estava falando com pessoas que não, nem olhava para a cara dele, mas que queriam ali, né, papear com a Silvia. Aí ele falou para ela ficar atenta, porque essas pessoas, né, não gostavam dele, e aí a Silvia falou assim, mas ali eu expliquei para ele, Selfie, que é uma convivência, e a gente tem que conviver. Aí o Selfie falou assim, mas o Vidinha também foi bem língua solta lá no sofá, a gente viu isso. Aí o Selfie perguntou, né, quem que vocês acham que são falsos ali na casa? Por exemplo, uma pessoa falsa. Aí a Silvia falou assim, para mim, vamos falar a verdade? O Wake. Aí o André disse, olha, é palho duro, hein? Eu vou no Wake e no Domini. Aí o Selfie falou assim, vocês perceberam alguma coisa durante a semana? Vocês estavam comentando sobre isso? E aí, não era o trio? Aí a Silvia falou assim, não, trio não era mais não, agora era dupla, porque elas começaram a verbalizar isso e eu me senti usada pela Carol. Eu andava por todo o canto da casa e eu comecei a me ligar. E aí eu perguntei para ela, tem uma fofoquinha? E do nada ela veio me questionar. Gente, o André falou que a situação de falar com o Domini, o fato, né, de ficar ali em farpas, meio que de mal e de bem, que ele não ia deixar de parar de comer por conta que Radamés e Carol e que o povo ali não queriam. Que não foi o Domini que comprou a comida, então ele ia comer sim, deixar de comer um churrasquinho. Aí o Selfie falou assim, mas ela é folgada? Falando da Carol. Aí o André falou assim, só o Rada que cozinhava, ela nunca fez nada. Aí você fala o quê?
Aí ele pegou, gente, mostrou para o André e para a Silvia o momento que a Carol estava dizendo que foi por conta do André que levantou-se essa vingança contra o Domini, que foi o André causador de tudo isso. Aí, gente, a Carol, né, no vídeo, ela fala que o André que manipulou essa vingança contra o Domini. Aí o André falou assim, poxa, o cara xingou ela, xingou a minha mulher? Não, xingou ela, falou um monte para ela e agora eu que sou culpado? Eu que sou errado? Não, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? A Carol, ela é manipuladora. Coitada da Thalira, que se deixa manipular. Eu não. Ela é manipuladora. Aí a Silvia falou assim: pois é, ela conseguiu me enganar. Aí o Celso, o que você está sentindo, Silvia? A Silvia, é uma cobra caninana. É uma cobra caninana. Aí o Celso falou assim: bom, não é coral, não? Daí a Silvia, não, ela é coral, então. Aí o André falou assim: nós já estávamos sentindo que estavam falando sobre a gente já estava sentindo. Aí, gente, o André falou assim: ainda bem que não demos nada para eles, ainda bem. A Thalira e a Carol, né, se uniram ainda mais, foi aí o que a Silvia estava falando. E outra coisa também, né, gente? O Selfie mostrou para a Silvia e para o André os ADMs, né? Pedindo aí, tanto da Thalira quanto da Carol, fica Cris e Cadu. Aí o André falou assim: deixa eles lá, deixa eles pedirem, não tem problema não. Aí o Selfie, em algum momento vocês acham que foram traíras com ela? Aí o André falou assim: jamais, não, ela não queria fofoca, então toma fofoca. Uai, simplesmente ela não vivia perguntando se tinha fofoquinha, então toma fofoquinha para ela. Aí o Céu falou assim: vocês querem amizade com alguém aqui fora? Aí a Silvia falou assim: não precisa, depois disso não precisa não. Aí o André falou assim: vamos ver, né? A Silvia, não precisa não. Eita, gente, pois é. E olha, vou contar para vocês, viu? A Silvia, logo de cara, já percebeu aí, né, que a Carol, pelo menos na opinião da Silvia, foi cobra com ela, né? Foi traíra. O André falou assim que, sinceramente, ele percebeu e que a Carol é manipuladora e que tudo que a Adriana falou dela não é mentira. É verdade. Gente, será quem que vai ganhar esse programa? Será que vai ser Thalira e Pessina? Será que vai ser Carol e Radamés? Corre risco de até Domini e Adriana levar essa bolada, né? Porque, poxa, voltaram aí de 2 DRs, né? E tem muita gente que é realmente contra a Carol no jogo, né? E a gente percebeu que Carol e Thalira começaram a falar da Silvia. E a Silvia simplesmente não queria se posicionar, sempre sabonetando, sempre, né, se controlando. Eu acho que acabou levando a pior aí hoje. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa a sua opinião e até mais.